noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Arquitetos. Vocês já sabem, o seu, o meu, o nosso programa, onde todas as temáticas ligadas à arquitetura, à construção civil e não só, até temáticas que às vezes influenciam esse setor, vocês encontram aqui no seu podcast, no nosso podcast. E sejam bem-vindos. Vamos estar aqui juntos por aproximadamente uma hora. E é uma hora de muito valor, de muito conhecimento, de muita informação. E vocês já sabem que com arquitetos nós formamos e informamos. Então, fiquem ligados. Não esquecem de pôr aí os vossos likes, partilhar a informação, porque vocês vão estar a contribuir para formar a nossa sociedade em temas diversos. E hoje, mais uma vez, eu trago um convidado, como todos os outros que passam por aqui, para lá de especiais. Porque todos eles são selecionados a dedo, porque têm experiência na temática que vão falar e com certeza a prática faz a excelência. Então sejam bem-vindos. Dr. João, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Olá, tudo bem? Deixa-me agradecer a sua presença, gosto que já andava a tentar cozinhar há algum tempo, né? O Dr. João, extremamente ocupado, mas certamente vai dar aqui muitas contribuições ao nosso tema. Dr. João é jurista e advogado de profissão com mais de 23 anos na área. Vejam lá vocês. Estou ficando velho, né? Não parece nada. Ali, quando estávamos a conversar antes de começarmos a gravação, eu dizia ao Dr. João, epá, quando ouvirem 23 anos, vão dizer, mas esse senhor está com que idade então? Tantos anos de experiência. Já são muitos. E o interessante no Dr. João é que não só a advocacia, né? Mas também gestão, mais de 15 anos na área de gestão, vai nos falar um bocadinho dessa experiência de gestão. E outra parte interessante é o domínio são as formações que foi fazendo, que não só na área de direito, e certamente uma delas aqui ligada ao nosso tema. Dr. João, eu faço sempre uma pergunta aos nossos convidados, que é a sua história. Como é que vai parar ao direito? A minha história. Olha, é engraçado que o primeiro curso que eu quis fazer foi Engenharia de Construção Civil. Oh, seria nosso colega. Entretanto, ao longo do meu percurso, e quando chegou a hora de escolher, né, se ia para Ciências Exatas ou Ciências Humanas, tinha que tomar uma decisão. E as pessoas diziam que eu tinha algum jeito para comunicação, né? Algum jeito para escrita. E realmente sentia mais confortável com as línguas do que com matemática e química. O engraçado é que eu sempre tive 20, 19, sempre a matemática e química. Sempre de excelência. Exato, por serem sempre ciência exata. Mas eu sabia que eu não tinha um dom natural para matemática e química. Isto é, eu conseguia 20, mas eu sabia que era com muito esforço, muita disciplina. E já em matérias mais de leitura e de escrita, não era necessário muito esforço. E decidi então ser advogado. Na altura Mas depois, jovem ou já mais tarde ao concluir o ensino? com 17 anos já tinha tomado essa decisão, aliás 16. Aos 18 fui a Portugal estudar, iniciei o curso na Nova. A Nova tinha acabado de ser criado o curso de Direito e estive lá, na altura, portanto 5 anos, a fazer o curso. E quando cheguei no primeiro dia da faculdade, o professor Freitas do Amaral, já falecido, mais uma referência em Portugal, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, que é: os juristas gostam de complicar, mas a arte, a verdadeira sabedoria está em simplificar. E desde então tentei sempre procurar ter, no fundo, uma forma muito simples de abordar as coisas. E como o curso tinha sido acabado de criar, o curso era inovador e tinha cadeiras como microeconomia, economia pública, macroeconomia. E é engraçado que... No curso de Direito? No curso de Direito, porque ele nos dizia que o Direito tinha que ser multidisciplinar. Porque repara, se nós repararmos a noção de Direito, o Direito é a ciência que regula o comportamento do homem numa determinada sociedade.
Ora, se ele regula o nosso comportamento, a primeira coisa que deves perceber para entender o direito é o comportamento do homem no sociedade. Né? E isso tem de ser uma visão da sociedade a 360 graus para que possas entender um pouco de tudo. E eu lembro que a nossa disciplina era dada junto com os alunos de economia. E é engraçado, como eu tinha sempre boas notas à matemática, eu cheguei de Cabo Verde já em finais, quase novembro, e na semana seguinte haveria a prova. Tive a melhor nota, incluindo com os alunos da economia. Exatamente. E até a pessoa perguntou, mas porquê que não fiz direito? Não, eu quero mesmo seguir direito. E foi assim. Depois fiz todo o percurso de estudo em Portugal, mais o estágio. E depois fui a Cabo Verde, regressei para trabalhar e representar uma sociedade portuguesa. E fiquei em Cabo Verde até 2012. A altura que decidi então vir para Angola. Com a intenção de ficar por pouco tempo, mas gostei tanto que cá estou. E essa mudança de Cabo Verde para Angola, o que é que o impactou mais? Eu tive muitos colegas angolanos, também de Moçambique. Eu, quando fui a Cabo Verde, sempre fui um advogado comercial, não? Ligado ao investimento estrangeiro. Acontece que a crise de 2008 na Europa afetou muito o mercado imobiliário. E já não havia aquele boom do turismo em Cabo Verde. E eu entendi que naquela altura, devido à baixa no setor, e porque não queria fazer uma advocacia depois mais comum, comecei a ter relações mais de cooperação com colegas angolanos. E comecei, obviamente, a conhecer um pouco mais do mercado. E quando eu vim para aqui, foi no mês de agosto, com um objetivo muito simples. Ok, vou lá, fico um mês. Se não gostar, depois regresso a Cabo Verde e ainda vem o tempo de as aulas começarem. E como tive um tempo na política, eu disse, ok, eu vou, fico lá, daqui a 3 anos regresso e faço aqui uma gestão da minha carreira. Mas o mercado angolano, ele é, sem dúvida, fascinante. É um mercado que entras nele, primeiro tu cresces como pessoa, como profissional. Os desafios são maiores, mas a dimensão do país, a dimensão do mercado, porque repara, quando se estuda a economia ou o marketing, nós temos que olhar para o produto, mas também para o potencial consumidor. Cabo Verde tem mais ou menos 400 mil pessoas a ver dentro do país, mais 500 está a ver fora, mais ou menos 1 milhão e pouco de habitantes. No mercado, com apenas ou com menos de 500 mil pessoas e dispersas por 9 ilhas habitadas, a dimensão do seu mercado, do seu negócio, é necessariamente reduzido. E chega uma fase em que pode entrar numa zona de conforto, porque já chegaste onde o limite que podia chegar. E aí mercados de dimensão como Angola faz-te renascer, faz-te sair da zona do conforto e faz-te ver novos desafios, exatamente, parece, né? Há novos desafios e tu vês que o mundo é muito mais além do que aquilo que podias imaginar. Mas quando vem para Angola, começa por onde? Começa a fazer o quê? Eu, como já tinha uma relação laboral com alguns escritórios, começo logo com consultoria. E cheguei cá em agosto de 2012 e, se lembrares, em setembro de 2012, era a altura das eleições, a universidade estava em férias. Né? Então, quando cheguei, eu tive um mês para dedicar à consultoria e pensar se também queria dar aulas. E qual foi a razão que eu fui para lecionar? Conheci alguns colegas, cabeleireiros, também estavam cá, e perguntaram-me se queria ir para o ensino. No começo, hesitei. Mas depois, o meu colega do escritório disse, olha assim, se queres ficar cá mais do que 1 ano, vais ter que ter um visto de trabalho. E talvez seja mais fácil ter visto de trabalho como professor. E se recordar, o ensino privado em Angola, fora de Luanda, começou nessa altura, 2010, 2011. Então havia um conjunto de universidades no Lubango, Benguela, que precisavam de professores. E eu já tinha uma longa experiência no ensino, não era difícil obter visto.
E durante muito tempo fui fazendo essa conciliação, consultoria ou ensino. Houve um tempo que dediquei mais o ensino, até que em 2000, novamente, eu não, é engraçado como as circunstâncias, eu tenho uma coisa, eu gosto de adaptar e facilmente, não espero a coisa acontecer. Quando eu vejo sinais de alteração naquele mercado, eu preparo logo para, ok, é hora de passar para um novo caminho. Mas isso, por exemplo, que fala é uma realidade que as pessoas não estão muito habituadas. As pessoas às vezes estão ali na sua zona de conforto. Mas se reparar com exceção dos novos ricos mundiais da área da tecnologia, né? Se nós repararmos os ricos antes dessa fase da internet e da tecnologia, que fizeram um percurso mais longo, em todos eles há uma história de ir mudança a ter negócio. Né? E mesmo que estás dentro, mesmo que no próprio negócio em que tu estás, tu tens talvez que ir adaptando, mudando de marca, e só assim consegues crescer, porque necessariamente as exigências da sociedade vão mudando com o tempo. O gosto do consumidor vai mudando, e se não perceberes, não, neste momento, o tipo de casa que as pessoas querem esta já não é mais aquela, chega uma altura em que o negócio... Mas então depois ficou-se pelo ensino ou foi acompanhando essas ondas de Em 2017, começo a preparar a saída para o mundo empresarial, e em 2019 inicio então uma carreira mais de gestão puramente empresarial mesmo. Quando eu penso na minha vida daqui a alguns anos, ou a partir de agora e até o final da minha vida, posso continuar, sim, a exercer a advocacia, consultoria, posso voltar a dar aulas, neste momento dou formações, mas vejo mais no mundo empresarial. No mundo empresarial. Muito bem, mas hoje o programa não é sobre a vida do doutor, mas eu gosto sempre dessa abordagem. E já falei muito sobre mim, né? Porque temos que conhecer a história do nosso convidado, que é para vocês perceberem que as pessoas chegam onde chegaram, existe aí um processo, um trajeto, então essa história é importante nós conhecermos. O nosso tema, doutor, eu o convidei por causa de uma preocupação minha enquanto arquiteta, e não só, de um modo geral as pessoas, e também porque já tive outros debates ligados, por exemplo, ao setor imobiliário, onde um dos fatores que inibe o crescimento imobiliário de forma regrada, com retorno financeiro dos seus investidores, é justamente os conflitos. Os conflitos de terra, os conflitos, porque o meu vizinho arrendei-lhe a minha casa, mas agora não me paga, não sei o que fazer, ponho-lhe na rua, não ponho. Os conflitos de terra, então, aqui pelo país, é muito constante. Aliás, Benguela, por exemplo, eu estive algumas vezes no Lubito, ali então os conflitos de terra também acontecem muito, praticamente é transversal. Correto. E as pessoas ficam sempre naquela insegurança, mas recorrer ao processo normal, né? Eu não sei como é que se chama, Tribunal Civil. O processo judicial. O processo judicial é um processo burocrático, nunca mais vamos resolver, há um desgaste emocional muito grande. E depois, quando se trata de casa, tem sempre aquele aspecto emocional, a minha casa. Eu conheço pessoas, e há uns tempos atrás estive a falar com alguém, imagina, foi viajar, deixou a amiga cuidar da sua própria casa, e entretanto a amiga tratou documentos, não sei o que, ficou-lhe com a casa. Então parece que o doutor tem aí uma solução. Então o nosso programa hoje é sobre arbitragem, vocês vão perceber o que é. Eu em particular achei interessante quando me convidou numa palestra que houve. Eu disse, bem, podia ser um caminho para a solução desses entraves todos, que também é um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Porque lá fora, por exemplo, há países onde o setor imobiliário é tão forte, porque há de facto vários instrumentos de lei que protegem o investidor, e não só o investidor, como também o consumidor. Mas como é que nós podemos então resolver aqui? Muito bem. Aí, duas notas. Portanto, é árbitro, não de futebol. Exatamente. Por acaso, ontem estava
a tomar um café e a ler um livro sobre arbitragem. E o rapaz que estava no serviço veio comigo e disse: mas o que é isso, arbitragem? Isso é de futebol? Eu disse: não, é uma coisa que tem a ver com direito. E ele me disse: então explica-me isso, porque eu nunca percebi. E tentei, de uma forma simples, explicar o que é que significa, quais são as vantagens e porque é que se pode confiar nisso, na arbitragem. E começo pela palavra confiança. Uma das coisas que move a economia e que move qualquer relação, inclusive as pessoas, é a confiança. Quando não há confiança, nenhuma relação cresce. A casa cai. Toda a casa cai. E neste momento, e aquilo que nós não conhecemos por natureza, nós desconfiamos. E é essa razão que faz com que muitas vezes as pessoas não recorram à arbitragem, ou mesmo quando vão recorrer a ela, hesitem porque não têm conhecimento e não tiveram, e mesmo os juristas, os advogados, não tiveram isso durante o tempo em que fizeram o curso. Em 2020, já na altura do Covid, eu resolvi aproveitar o tempo do Covid para voltar aos estudos, continuar a estudar. E foi então que iniciei o meu mestrado em arbitragem. E qual foi a razão pela qual escolhi? A razão foi simples. O mercado de advocacia, a justiça tal como nós a encaramos até agora, é um caminho que, eu não digo em extinção, mas ele vai ter muitas alterações. Isto é, tal como coisa lá fora, aqui também em Angola, daqui a alguns anos vai haver muito mais recurso à arbitragem do que ao tribunal comum. O que faz com que um jurista que tem iniciado agora esse percurso esteja melhor preparado para isso, sem contar com o efeito da tecnologia. A terra é algo que é sempre... Nós, africanos, somos muito apegados à nossa terra. A nossa terra. E somos apegados nela de uma relação emocional, como frisaste. Tanto mais que, por vezes, nós até ignoramos o aspecto processual da legalização. Aquilo passou do meu avô para mim. E, às vezes, nem sequer... Eu lembro em Cabo Verde, quando ia com os meus pais para o cultivo, e perguntava qual a dimensão desse terreno. Aquilo era completamente intuitivo. Não, a minha termina... Estás a ver aquela árvore aí? Termina onde? Termina aquela árvore. E depois da árvore vem do meu primo... Estava a fazer lembrar algumas conversas com o meu próprio pai. E assim, aquela árvore ali, olha, é o limite. Esse que é o limite. Mas quando está... Não sei quando está... Então, mas um levantamento topográfico para dessa área da então, coisa. Essa questão cultural depois faz com que esse lado de documentação não é tanto salvaguardado. Só que o mundo mudou muito depressa. A tecnologia, as necessidades que nós temos, a questão do investimento. E houve uma altura em que nós não tínhamos pessoas de fora ou dos países a querer os nossos terrenos ou investir lá. Com o avançar da economia e a valorização que há do imóvel, quem vai comprar precisa de alguma garantia. Infelizmente, antigamente a garantia era a palavra. Tanto que, curiosamente, regra geral, com exceção de negócios sobre imóveis e alguns outros contratos, regra geral, a forma do contrato não é necessariamente por escrito. O artigo 219 do Código Civil diz o seguinte: as partes têm a liberdade de escolha da forma. Qualquer um serve. Basta nós falarmos, assinamos um contrato. E antigamente a palavra era tudo. Hoje já não. Ele é válido, a questão é a prova. Porque se eu negar, não tens como provar. A lei não obriga que seja escrito. E começam os tais conflitos. Exatamente. Isto é, quanto mais informal é o negócio, mais complicado é provar. Quanto mais complicado é de provar, mais dificuldade eu tenho de colocar aquilo no tribunal. Ora, nós temos tribunais em todo o mundo com processos longos, com poucos recursos, quer financeiros, quer humanos. E a nossa Constituição
como quase todas as constituições do mundo, dizem que para além do Tribunal Judicial poderá haver outras formas de resolução de conflitos. Ora, a forma ideal para todos seria aquela forma amigável, ok? Eu cheguei, opa, isso é meu, ok, entendo, apertamos a mão, casa é minha. já está fixe. Seria perfeito. Mas o ser humano não é assim. Né? Então, a boa-fé não é uma coisa que se encontra em todos os corações. Nós estamos a falar, por exemplo, do setor imobiliário, mas também na construção civil, às vezes está a construir uma casa, mas não é isso que eu contratei. E no negócio o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Ora, na vida, se eu vou para um tribunal, eu demoro mais tempo. Mas tem uma outra vantagem. Eu posso ter um conflito com A e com B. E aí nós acordamos o seguinte, ok, para resolver o nosso conflito, eu vou indicar uma pessoa, tu vais indicar a outra, e eles juntos indicam um presidente. Eu vou escolher pessoas, primeiro que eu acho que são competentes, que são idóneas, que entendem da matéria jurídica, mas também que entendem da matéria que se vai tratar. Repara, uma das grandes vantagens da arbitragem é mas neste caso a arbitragem é o quê? A arbitragem é uma forma de resolução alternativa de conflitos. Isto é uma forma que não é aquela comum de ir ao tribunal judicial. E para a arbitragem nós temos a conciliação e temos a mediação. A mediação ou seja, essas são três formas. São três formas. A mediação, nós mas indicamos... aqui, na sua opinião, nós temos estado a usar essas três formas na nossa realidade? Nós usamos muito pouco. Mas que quando as grandes empresas, o desconhecimento. Repara, às vezes nós temos um conflito, os dois, e até sabemos, às vezes, quem tem razão. E nenhum de nós quer ceder. Às vezes até, eu costumo dizer, por detrás dos conflitos, existem interesses que às vezes não estão... Exatamente, aquilo nem sequer é tocado na conversa. Mas às vezes é apenas uma questão de orgulho. Às vezes só quero que me peça desculpa. E às vezes quando vai para um tribunal, o que o tribunal faz? O tribunal dá razão a alguém. Dá razão a alguém não acaba com o conflito. Porque eu não saio de lá satisfeito. O que faz os meios alternativos é procurar uma forma em que não só eu consigo dizer qual a parte que deve ficar com aquele bem e o que A deve haver, mas tentar, sobretudo, salvaguardar a relação dessas pessoas. E mais, fazer com que eles não percam o tempo. Tanto mais como a forma como o processo será conduzido, as partes negociam o prazo que vai acontecer, qual é o dia que vai haver a audiência, se será segunda, se será terça. Tu fazes um calendário completamente do começo até o fim, de forma que nunca és pega de surpresa. Isto é, tu sabes que daqui a um mês vão ter uma audiência. A questão dos tribunais às vezes é que do nada, olha, daqui a X dias. Exatamente. Portanto, como é uma forma de resolução privada, as partes podem escolher o que vão fazer, como é que vão fazer e no tempo é que vão fazer e quem são as pessoas que vão decidir. Repare, se você colocaste agora um processo no tribunal, tu não sabes qual vai ser o juízo que vai ter aquela causa. Tu não sabes se o juiz tem uma competência específica naquele assunto. Isso é esse fator é inibidor, às vezes, da pessoa falar à vontade, né? Exatamente. E uma coisa que na arbitragem é possível, ela pode ser confidencial. Não é preciso haver essa exposição. Há poucos processos de arbitragem, é verdade, mas uma das razões é que ela não é conhecida quando acontece, é porque as partes não têm interesse em colocar aquilo no público. Mas como a discussão é que começa? Não é pública. Estava a dizer que começa sempre por selecionar as pessoas. Eu posso selecionar o meu tio. Certo. Uma forma muito simples de pensar é, enquanto empresária, quando assina um contrato, seja de arrendamento, seja de empreitada, várias vezes já olhou aí no final do contrato a dizer assim, em caso de conflito, as partes recorrem ao Tribunal de Luanda para resolver o conflito. Exatamente. Ok. Imagina que, enquanto há uma coisa que diz o seguinte,
em caso de conflito, as partes recorrem ao Tribunal Arbitral, que traz a sua sede em Luanda, será resolvido de acordo com a lei angolana, cada uma das partes resolve... Mas nós temos um tribunal arbitral? Aí é que está. Eu, como estou dentro da área, às vezes falo e fico a pensar que outra pessoa já... Não, isso é uma matéria... Então, eu disse-lhe o que é que eu vou sentar aqui como o que é uma Tribunal aluna. Arbitral? Tentar absorver o máximo Exato. de O informação que é que nós temos? e espero que ali do outro lado Nós também temos, seja o exatamente, mesmo. nós temos os tribunais judiciais físicos, né? Ok. Mas vamos pensar, vamos crescer o espaço, vamos pensar no lado legal e no lado daquilo que está regulamentado pela lei. Tens o Tribunal Judicial e tens o Tribunal Arbitral. Ambos são tribunais com a mesma força, com o mesmo papel e a sentença terá o mesmo efeito. peso. Exatamente. O documento feito por um tem o mesmo peso que o documento feito pelo outro. Ambos servem como título executivo. Tu podes pegar e executar aquela sentença. E daqui a pouco vou mostrar essa diferença que existe. O que é que tu fazes? Uma vez colocado no contrato uma cláusula que nós chamamos convenção de arbitragem, que é aquele acordo que nós estamos dispostos a ir para o Tribunal Arbitral. Só que ambas as partes têm que estar de acordo. Okay? Nós queremos ir para o Tribunal e há uma lei que regula depois toda a forma como vai acontecer. Ou pode não estar no contrato, mas o conflito surgir. E aí eu digo, ok, surgiu o conflito, em vez de nós irmos para um tribunal, vamos para o Tribunal Arbitral. Portanto, mesmo sem estar no contrato, exatamente, possível. sim. Depois fazemos aquilo na altura do contrato. O doutor começou por dizer que há realmente muitos assuntos que não há são tratados só na base da confiança, aí fazemos um documento, que chamamos de contrato arbitrário, que nós dizemos que nós queremos ir para o Tribunal Arbitral. Okay. E esse tribunal, nós indicamos uma pessoa, obviamente tem que ser imparcial. Logo, se indicares alguém da tua família, Não dá. Não dá. Não pode ser o tio, o marido pode também ser o tio, não dá, o amigo não dá. Mas também não pode indicar uma pessoa que foi teu advogado durante esses anos todos. Tem que ser Mas alguém então como é que eu encontro imparcial. essa pessoa? Nós temos vários... Como é que aí o nosso espectador, Exatamente. que eu acredito que aí por trás das nossas câmeras devem estar, nós temos vários profissionais que se dedicam a isso e às vezes quando tu recorres ao teu advogado, seguramente que ele conhece muitos aptos que se dedicam a isso e há pessoas mesmo que só dedicam a isso. Né? Mas e será que não fazem... o meu advogado, que eu estou-lhe a pagar aí alguma coisa pela prestação de serviço, vai querer me indicar um árbitro? Não, haverá essa sensibilidade? Não, fez uma pergunta maliciosa. Eu costumo dizer não, mas que... É o problema das relações é verdade. humanas, Não, né? mas é verdade. Sim. Eu costumo dizer que um dos grandes obstáculos da arbitragem, muitas vezes, são os próprios advogados. Sim, justamente. Primeiro, por não conhecer tanto o mundo arbitral, mas por não conhecer tanto, e depois há advogados em todo o mundo. Eu costumo dizer aos meus amigos que quando vais ter um advogado, se a primeira solução que ele lhe dá é ir ao tribunal, não volte mais aí. Okay. Isto é, o advogado tem que tentar perceber o teu problema, ver a forma mais fácil de conseguir resolvê-lo e o meio mais rápido. E a primeira forma é, ok, vamos negociar com a outra parte. Porque às vezes, se eu vou ficar 3, 4, 5 anos com um processo pendente, com a desvalorização constante da moeda, às vezes, mas dizer, ok, tudo bem, então, se calhar vamos negociar, aqui fica menos 5 milhões, dá-me 15 em vez de 20, mas eu fico a ganhar. E é preciso analisar até o valor do dinheiro hoje, o valor que poderás vir receber nesse tempo todo e procurar a melhor solução. Portanto, chegar e negociar é talvez a melhor forma. Quando não acontece isso, na minha opinião, a arbitragem é a forma mais eficiente a seguir. A lei prevê um prazo de 6 meses. Uau, isso seria ouro sobre azul.
repara, considerando a Estou-me a lógica lembrar de ali tempo dos e dinheiro, casos, dos 6 casos meses é perfeito. mediáticos, daqueles projetos que estava associado ao Pelé, entre outros, em que as pessoas estiveram extremamente desgastadas, anos e anos a tentar reaver E às os vezes seus até recursos. abandonam. Abandonam porque pá, estão exaustas, são Exatamente, discussões atrás de exato. discussões, vão ao tribunal e até às vezes queixam-se, pá, o tribunal não me resolve o caso, eu estou aqui, perdi o dinheiro, quer dizer, nesses casos em que, porque disse que a arbitragem tem que haver concordância entre as partes. Correto. E se a outra parte, por má fé, né? Imagina alguém que promoveu um projeto imobiliário e às vezes há aquela modalidade em que a pessoa faz um adiantamento para depois receber a casa. Imagina que Entrega um sinal, né? esse promotor irresponsável Aí- e não ali aí- os valores das pessoas e não Por isso quer é- concordar para ir para a arbitragem. Por isso, repara, há pessoas que fazem uma estratégia desde o início. Há pessoas que ele sabe que poderá haver forte hipótese dele não cumprir. E aí, ele tem interesse em ganhar tempo. Ir para um processo mais longo. Por isso é que quando nós negociamos um contrato, a melhor forma de salvaguardar é colocar no próprio contrato que vai recorrer à arbitragem. Porque no momento de assinar o contrato, ele não vai dizer não, porque se ele dizer não, ele vai dar-te a entender que ele está de má fé. Má fé. Portanto, quando se negocia, é mais fácil aceitar uma cláusula como essa. Quando há conflito, já é mais complicado. Mas o doutor sabe. Porque quando há conflito, eu digo, ok, eu que estou a dever-te. Obviamente que eu quero ir para um mecanismo onde vou demorar Doutor, mais tempo eu estou a possível. rir porque está a falar e estou. Sabe que aqui o famoso aguentar. Certo. Assinou-se contrato, no contrato está lá muito bem salvaguardado a arbitragem, mas ele diz, vou aguentar esse camarada. E ele não seleciona, por exemplo, o seu árbitro, como disse ao início. Exatamente. Cada um tem que selecionar. Mas quando já está no contrato e já está claro como é que vai ser, se a pessoa não indicar, tu pedes o tribunal que indique. E aí um processo urgente, como se fosse uma preferência cautelar, o tribunal vai lá, vê a lista das pessoas e indica uma pessoa e o processo continua. O grande problema é quando tu não colocas isso no contrato. Quando tu não colocas, aí sim, aí ele vai gerir-te como da se diz. sensibilidade Portanto, do camarada. E o mais preocupante é que nos negócios internacionais há um estudo que diz que 95% dos contratos têm uma cláusula, uma convenção de arbitragem. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês já sabem, Arquitetos é aquele podcast que vos fala sempre dos assuntos ligados à arquitetura, à construção civil, urbanismo e não só, tudo aquilo que converge para a produção de espaços qualificados. Até mesmo a questão da educação para esses assuntos. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa 5ª temporada, quem diria? Com muita força aqui das equipas de produção, a minha, entre tantos assuntos, encontrar sempre um tempo para estar aqui com vocês, trazer convidados maravilhosos, de peso, que certamente nos ajudam todos os dias a fazer desse nosso país, destas nossas cidades, das nossas áreas rurais, sítios bons para se viver. Esta é a nossa meta. No dia de hoje, trago um convidado também com uma experiência muito rica, muito rica. Vocês já vão ver aqui ao longo do nosso programa até questões profundamente inspiradoras para arquitetos, engenheiros, de um modo da sociedade civil. Portanto, o meu convidado vem do Bié, aqui a terra do meu coração, o coração da Angola, é o Dr. Felisberto Chamwanga, e vem desenvolvendo um trabalho muito rico, inclusive com premiações. Seja bem-vindo, Dr. Felisberto. Jamila. É um prazer muito grande. Eu estou sempre
Tu sempre mandas o que é que vai acontecer no Arquitetos. E eu sou um dos espectadores, não sei se vou chamar assim, mas aqueles que seguem, dos mais assíduos, né? Estou sempre a acompanhar quem é o engenheiro que está. Mas, doutor, eu ainda vou contar o nosso episódio lá no BIE, né? Porque o doutor convidou-me para ir ver um projeto maravilhoso, muito interessante. Exato. Fiquei lá atrelada. Tivemos que chamar ajuda. Foi buscar ajuda no meio do mato. Pegar a pá, quer dizer, um senhor de um dinamismo, bem, de admirar qualquer um. Doutor Felisberto, antes de tudo, o que é que o motivou a ir por estas áreas de desenvolvimento comunitário? Que me motivou? Bom, eu costumo dizer... Jamila, depois de andar lá fora, né? Porque o currículo, Cambridge e coisas do gênero. Andar lá fora, essa é uma das perguntas que muito me colocam. Mas como é que tu voltas? Como é que tu ficas, depois de Cambridge, ficas na Inglaterra e voltas? E ainda mais, em vez de voltar para Luanda, voltas para o Cuito. Para o Cuito. Como é possível isso? Depois do Cuito, vai lá para as áreas altamente necessárias, Nanganjo. Então, Jamila, eu acho que isso remonta de um passado vivido com muita dificuldade. Muita dificuldade. Yeah. Eu tive uma infância difícil e essa infância consubstanciada em estudar mal, comer mal, dormir mal. Dormiu mal. Quando se deu o virar da página, mas o virar da página foi uma coisa também muito modesta. É quando eu saio do Ambo, que eu sou natural do Ambo, sim. Exatamente. Eu saio do Ambo. Casada com uma biena. Não, casado ou a esposa também, com uma luandense. Luandense. Tirou-a daqui. Interessante. Muito eu bem. saio do Ambo a caminho para o Lubango, mas passo por Luanda. E ao passar por Luanda eu vi um contraste muito grande entre a minha realidade e a realidade vivida cá. Fiquei, por aí assim, fiquei uma espécie de revoltado. Eu disse, meu Deus, há gente que está a viver assim? E afinal de contas, a minha forma de viver é aquela, então o melhor ainda existe. Então foi justo naquele momento em que eu senti que eu tinha uma dívida com a pobreza, porque aquele foi o meu contexto de crescimento. Então, pronto, não disse a ninguém, não fiz acordos com ninguém, foi um acordo intrapessoal. E eu disse para mim mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa a favor daqueles que, como eu, têm muita dificuldade de sobressair. Então ali, se calhar, vem a resposta de como é que tu estás lá e depois vens para cá. E mas espera aí, antes disso, de se envolver neste mundo ali de desenvolvimento comunitário, foi lá para fora, estudou gestão, administração, né? Foi. Fez aí uns doutoramentos, uns mestrados. Eu ia fazer mestrado, não fiz doutoramento. Fez aí uns mestrados interessantes. E eu fiz uma licenciatura em administração de negócios. Mas depois, aquilo foi uma bolsa de estudo. Não tinha capacidade de pagar para aquela universidade das mais conceituadas do mundo. Eu, pessoalmente, não conseguiria pagar. Mas foi uma bolsa de uma instituição em que eu trabalhava. Mas enquanto lá, eu também estreitei relações, aprofundei os tentáculos, conheci mais pessoas, conheci mais instituições, mas eu tinha que voltar porque eu devia 4 anos à instituição. Exatamente. Então volto. Mas era o que? Uma fundação, uma organização não governamental? Era a CARE, tu deves ter conhecido a CARE International, ou CARE USA, propriamente onde eu estive foi a CARE USA, a CARE Estados Unidos. E então, pronto, eu tinha que voltar. E ao voltar, depois deu-me que eu gostava muito de seguir um mestrado. E nessa altura o mestrado já foi da Assunção minha, mas já não fiz totalmente presencial. Já fiz com estas coisas de ir para lá e voltar. E, inclusive mudei de instituição também, já não fiz na Cambridge, porque por mim mesmo na Cambridge não seria possível. Fiz na Cambria, um pouco mais a norte, um pouco mais próximo da Escócia. Então, mas como é que foi esse confronto entre realidades, né? Eu, por exemplo, fui com 12 anos para Lisboa, aquilo foi arrasador, né? Tinha de uma realidade. Posso. Agora, eu fui depois mais a cultura tarde. Inglesa, Exato, né? Eu fui mais tarde. Foi com uma idade um bocadinho mais avançada que a sua. Não fiquei muito tempo lá, eu fiquei 2 anos e meio lá. Mas ao sair de cá para lá, de facto foi tudo um choque. Um choque positivo que fez com que muitos dos meus paradigmas fossem alterados.
No entanto, foi chocante, eu acho que de A a Z, porque desde o tipo de pessoas, da forma como fazem as coisas, enfim, a conduta das pessoas na sociedade, foi tudo diferente. E então tudo isso chocou. Mas chocou e eu já estava decidido a aprender uma nova cultura, mesmo que também eu estava decidido a nunca largar a minha. Nunca largar a sua. Era para fazer uma adição. Então a minha mente estava aberta, de facto foi chocante. Em algumas ocasiões eu não consegui de facto me ajustar àquela cultura imediatamente. Tive que cometer algumas claudicações, sobretudo por aquilo que já estava automatizado em mim, da nossa cultura. Mas eu acredito que é normal também, não é? Quando a gente se insere num novo meio e depois temos que nos adaptar. Mas foi bastante chocante, mas um choque positivo. Porque aquilo acrescentou coisas, muitos desafios. E dali volta para aqui? Depois volto, mas... Pelos vistos mais aguçada, né? Sempre com aquele vínculo, não, eu tenho que voltar, tenho que fazer alguma coisa. Manteve-se isso. Nunca, os 2 anos e meio que eu lá fiquei, em nenhum momento entrou em dúvida essa situação de que eu voltaria. Não foi tentado aí com salários em euros? Ofertas de casas e carros aí. Que, Jamila, o que funcionou todas as condições necessárias. Talvez era o facto de que eu estava comprometido com a instituição, de que eu tinha que voltar e trabalhar 4 anos. Provavelmente isso jogou um papel muito importante. Muito importante. Mas na altura não tinha família constituída? Não, nessa altura não tinha. Nessa altura eu era solteiro e bom rapaz, descompromissado. Quer dizer, tinha tudo. E tinha tudo para ficar. Para ficar por lá. Mas, olha, foi um passado muito duro. E depois não sei o que construiu em mim essa ideia de pátria. Ficou fortemente construído em mim de tal maneira que isso também prevaleceu muito. A ideia de dizer assim, ok, espera aí, os Estados Unidos respeitam muito o Reino Unido. O Reino Unido. O Reino Unido é isto, não é mais grandioso do que os Estados Unidos. No entanto, há aquele respeito muito grande. Eu decidi ter aquela latitude como uma referência. Uma referência. No entanto, foi mesmo decidido também de que vai ser uma referência para a aprendizagem. As coisas boas daqui serem aprendidas e eu depois voltar para fazer incorporação. Mas como é que entra, mas como é que entra nesse serviço, nesse trabalho social, comunitário? Começa pelas organizações? Eu começo pelas organizações. Isso é que despertou ainda mais e aguçou? Quando ainda eu estava a estudar o ensino médio, no Lubango, o meu primeiro emprego foi Unicef. E eu fui para o Unicef como alguém que trabalha na rua, não tinha escritório. Éramos os chamados educadores urbanos. Era uma tarefa meio ambulante, se assim nós quisermos entender melhor um bocadinho isso. De profundidade nós também, não tínhamos um escritório. Nós trabalhávamos na rua porque a nossa tarefa era fazer uma reintegração das crianças de rua e na rua, nas instituições de tutela. Então, trabalhávamos com os meninos. Em miúdos aqui para o nosso público faziam o quê? Era integrá-los em lares, em famílias de acolhimento? Lares, e era também fazer tudo para voltá-los às suas famílias, aquelas que eram crianças na rua. Algumas eram na rua, outras eram de rua. As de rua são aquelas que, por acaso, não pertenciam ao Lubango, vieram de outro município e elas são de rua. Ou então perderam todos os pais e elas são de rua. As na rua têm casa, no Lubango, e, no entanto, não têm o conforto que gostariam de ter, vão à rua e... Eu ali até, agora suscitou-me uma curiosidade. O que temos hoje, né? Um bocadinho por quase todas as províncias, né? Fruto também do Luanda, que é muito. Fruto também das questões financeiras e tal. Essas crianças são na rua ou de rua? Ou de rua. Bom, Jamila, eu acredito que temos as duas categorias. Situações. No entanto, se tivermos que fazer métricas, eu acho que a nível de, aí a volta de 60% a 65% são na rua. Porque elas saem das suas casas e vêm para a rua na esperança de encontrarem as suas soluções. Então, são na rua. Então, eu começo com o Unicef. E isso começa a me dar essa paixão. Fazer um trabalho Unicef, como sabe, é a Agência das Nações Unidas voltada para a infância. E então está lá para defender todos os direitos das crianças. Elas têm direito a um teto, têm direito à comida, têm direito à educação, têm direito... Estes
direitos fundamentais, o Unicef está lá para Garantir. trabalhando com as organizações de tutela nacionais. Estou a falar do INAC, estou a falar do Minars hoje, ou Gasfig hoje. E foram quantos anos desse Isso foram trabalho? 2 anos. 2 anos. Depois saio e vou para uma outra instituição que faz a mesma coisa, que é International ICDP, International Children Development Program, norueguesa. Eu aí faço 6 meses, mas vê que continua essa ideia de trabalhar com crianças e ir a favor da comunidade. Então é o seu propósito. Olha, é meu propósito, Jamila. Não, eu pude ver isso, por exemplo, quando fomos fazer aquele fomos lá, trabalho, estava aquele jovem a filmar, o amor com que fazia as coisas, até não é Eu mais do que amor, é a Eu me determinação. bato pelas crianças, Pelas crianças que estão lá no Nanganjo. Nanganjo. Bom, claro, depois isso vai ser extensivo às famílias. Mas as pessoas estão aí a nos ouvir, Nanganjo. Não tem Bem, noção. acho que já deram conta que o nosso tema é desenvolvimento comunitário, mas aqui o nosso doutor, o jovem doutor, vem falar o papel da juventude como agente na mudança no desenvolvimento comunitário. E possivelmente devem estar a questionar, mas arquiteto a falar aí Como tem é tudo a possível ver, essa porque o discussão? arquiteto cuida dessas questões também todas. O arquiteto, antes de fazer uma cidade, uma casa, o que quer que seja, uma aldeia, é para pessoas, né? É Tem para que pessoas. perceber No quais fundo, são nós as temos ideias de uma desenvolvimento daquela ferramenta. comunidade. Exatamente. Então, quando eu interagi com o doutor, achei de extrema importância, porque esse tema também se alinha a um dos aspectos que eu venho defendendo, que é a qualidade da habitação e edificações nessas áreas, nas comunidades, né? Periurbanas, rurais. Sim, tirando partido de soluções mais econômicas, locais, que é o BTC, e sei que também está ali a fazer isso. atividades. Há aqui algumas coincidências. Aqui algumas coisas que coincidências se muito encontram. boas. Yeah. Então, não podia deixar de ser, né, de abordarmos um tema tão interessante. Mas como é que começa a fazer esse... Primeiro, o que é que nós podemos aqui dizer ao nosso público sobre desenvolvimento comunitário? O que é? Desenvolvimento comunitário. Desenvolvimento comunitário é o melhoramento das condições de vida de uma determinada comunidade. Agora, liderado, coordenado, administrado pelas autoridades governamentais. E as autoridades governamentais têm todo o direito e toda a possibilidade de buscar parceiros, sobretudo da sociedade civil, que é o meu caso. Eu estou inserido na sociedade civil. No entanto, uma sociedade civil angolana que acaba fazendo parte do Estado. Ou seja, aquela nossa ideia do Estado ser algo assim, é o Estado distante. Nós não somos. Nós não somos. Isso tem que ser desmistificado. Tem que ser desmistificado. Não é verdade. Okay. O que nós não somos o governo. O governo. Mas nós somos Estado. Então, desenvolvimento comunitário, Jamila, acaba sendo isso. Eu tive uma Mas quando diz, por exemplo, levar desenvolvimento, né, às comunidades, estamos a falar concretamente o quê? Bom, porque às vezes depois dali alguns podem ter noções de desenvolvimento, se calhar muito subjetivas, né? Exatamente. Mas estamos a falar concretamente do que objetivamente, quando eu digo que uma comunidade, para ser desenvolvida, quais são os critérios básicos que nós precisamos ver nessa comunidade? Então veja, eu vou só fazer um regresso. É o melhoramento das condições de vida de uma população. Então o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar dos direitos fundamentais básicos. Bom, educação é um direito. Educação, de acordo com Mandela, eu concordo, é a arma mais poderosa para transformar uma nação. Bom, naturalmente que tem conversa ali, se eu pudesse ter uma oportunidade de falar com Mandela, faria algumas perguntas. No entanto, não tive. Não teve. Vai só tomar de empréstimo. Não há dúvidas que é a deixa. arma mais poderosa para transformar uma nação. Educação faz parte de um dos direitos fundamentais básicos. Agora, educação e ensino, mesma coisa? Educação e ensino não é a mesma coisa. Quem é que está dentro do quê? O ensino está dentro da educação, a educação está dentro do ensino? Dentro da educação. Okay. Porque educação acabará sendo forjar uma individualidade com princípios,
com valores, com conhecimento, de tal maneira a construirmos cultura, a fazermos ele tornar-se maduro e estar pronto às encomendas da sociedade. Então ali vem educação formal, educação informal, educação não formal. Ensino acaba sendo educação formal. No entanto, vai haver ensino até na educação não formal. Então, educação é um dos direitos e quando estivermos a falar em desenvolvimento, aqui estamos a falar do melhoramento da qualidade da educação. Educação não será só disponibilizar sala de aulas e disponibilizar carteiras. É importante que tenha. A infraestrutura, no caso, mas depois tem que ter todo... Tem de ter equipamento, mas depois tem de ter uma equipa competente, depois tem de ter um projeto político-pedagógico que responde... Um projeto de nação... Que é nacional. Que depois tem essa esfera aí da educação. Nacional, que vai defender nossa cultura, que vai defender o nosso ser-estar. Pronto. Educação, para que não nos ocupe todo o tempo deste podcast, educação é um dos direitos. Educação daria para 100 episódios ou mais. Pá, a gente não teria fim, não teria fim. E aqui é exatamente o meu mundo, aqui é exatamente as minhas águas, é aqui onde eu navego de uma maneira bastante natural. No entanto, os cidadãos em uma comunidade precisam de assistência sanitária, precisam de saúde. Atenção, temos estado a discutir se os hospitais fazem parte da saúde ou o que faz parte da saúde é a agricultura, é o ginásio e é o outro. Há quem diz assim, os hospitais fazem parte da doença. E o ginásio faz parte da saúde. Mas é ou seja, um vai na causa, outro vai na precaução, né? Se você promover saúde para alguém, você vai tratar da saúde dele. Como você trata da saúde dele? Fazer ele beber água saudável, fazer ele respirar um ar limpo, fazer ele dormir bem, fazer ele fazer exercícios, faz ele comer uma alimentação que não esteja... Nutritiva, pelo menos, né? Seja nutritiva e ela não seja, não sei se eu vou utilizar a expressão, eivada de químicos. Então, isto promove saúde. Agora, quando a gente já está doente e a gente vai para um hospital... Aí estamos só já na doença. Mas pronto, vamos lá falar da saúde, que saúde é um dos direitos fundamentais também. E depois, ter direito a um nome, ter direito uma habitação, a uma identidade e ter direito a uma habitação Jamila. Eu penso que aqui, se nós não podemos continuar... Eu, por exemplo, sempre, quando eu olho para... E a habitação que é o teu. Quando eu olho para o grande desafio da África, eu digo sempre, habitação e saneamento básico, parece que são aqueles... É um calcanhar daqueles. Calcanhares daqueles. É um calcanhar daqueles. Olha, Jamila, deixa-te dar aqui um elogio pelos esforços em torno do BTC. Bom, aqui estamos são mesmo esforços. Uma habitação é um direito fundamental. Veja que no Nanganjo, a comunidade alvo, que nós estamos vamos dizer, atacar, em 2021, a escola caiu na totalidade, colapsou. Porque a escola foi construída de adobe, que é o bloco de terra, e eu quero crer que não tinha uma fundação em condições para aguentar as Pronto, foi construída, enfim, de forma, como é que se diz? Foi uma necessidade primária, na medida, sim, da possibilidade, né? Naturalmente, as pessoas não são especializadas nessas matérias. Não são especialistas. E aqui e acolá, volta e meia, as casas caem na comunidade. Então, a habitação é um direito fundamental. E isto configura o desenvolvimento da comunidade. Veja que nós temos de ter tranquilidade para pensar, para projetar... Aí vamos ir para a pirâmide de Maslow, né? As primeiras necessidades básicas, depois segurança, depois começa a vir aí outras necessidades, mas isso é o básico. Jamila, não vai contrariar. E então, pronto, arquiteto está muito preocupado com habitação, com o arruamento, com a passagem das águas, para não fazer ravinas, eu sei. E então, tudo isso está dentro do desenvolvimento de uma comunidade. E o jovem? Eu ainda lhe perguntaria o que é ser jovem, porque eu estou a olhar para um jovem. Não sei se é isso.
Olha, O jovem, porque para mim, eu juventude às não é vezes idade. penso que há jovens que não sabem, já Para são mim, idosos, juventude não é mas... idade. Para mim, juventude não é idade. Juventude não é Assim idade. como eu digo também que É o espírito, maturidade não é? não é idade, Também não é idade. juventude é espírito. É espírito. É espírito. Eu aqui faço uma colação com a sua expressão. Eu não queria usar a palavra espírito, mas espírito casa melhor. Juventude é espírito. O espírito Espírito é jovem, energia. o espírito empreendedor, a energia que tu sim. tens, que faz com que tu empreendas e tu não queiras que as coisas permaneçam. E ali, agora da vou lhe mesma provocar, maneira. temos um país de jovens? Bom, a gente Falamos tem, muito, a África é assim, jovem, mas do será que ponto são de mesmo vista jovens? tácito, São jovens. são jovens, até porque são 68%. Estamos a falar do ponto de vista etário. Mas do ponto de vista Agora, aí do ponto de vista de mentalidade, de espírito e de tudo, bom, aqui teríamos que fazer um estudo um pouco mais mais profundo. aprofundado, chamar aí os sociólogos, Eu também não quero psicólogos. arriscar em ser contundente já e tal, tenho algumas Mas cautelas. vamos partir do princípio que temos, Vamos né? dizer que temos, e o que nós temos que fazer, Jamila, é aguçar o espírito. Espírito. Nós temos gente com uma biologia, uma anatomia jovem. E temos que aguçar o espírito, que não é necessariamente a anatomia. As questões anatômicas vão nos transportar muito mais para as questões. Como é que está o teu físico? meu Se é novo físico. ou é já de alguma forma antigo? Como é que está a tua quantidade de anos E segundo alguns vividos? especialistas, às vezes até com alguns exames vão ver, não, a tua idade metabólica É mais do que aquela que você tem estado a contar. Epa. Então, mas assim, do ponto de vista numérico, olhando para idade dados, e né? quantidade, nós temos um país jovem. No entanto, com alguma cautela, a gente não quer arriscar muito em dizer que o espírito juvenil está lá, mas penso que ser Podemos jovem aguçar. é ter um espírito empreendedor, um espírito de solução de problemas, um espírito de não conformação. E isso aguça-se. Precisamos aguçar. Olhando aqui na perspectiva de que temos muitas necessidades. Temos, é verdade. E há bocado falávamos sobre a questão de técnicos, os recursos, até nem já não é recursos, o tal capital humano necessário para enfrentar esses desafios, né? Com as habilidades necessárias, né? Num mundo, claro, cada vez mais complexo. Sim. Né? Como é que podíamos olhar para essa perspectiva do tempo e as necessidades? Se estivermos a falar da parte técnica, eu acho que hoje o nosso ensino, já tive alguns contactos com algumas universidades, eu acho que aí é uma questão de nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia nós já temos países em que efetivamente as formações e o conhecimento ele é passado de outra forma. Não quer dizer que nós vamos deixar de precisar de pessoas. Claro que não, não é por aí. Não é, mas a forma de passar conhecimento pode ser diferente, não é? Então aí talvez pensar na tecnologia. Eu posso estar muito bem aqui em Luanda e estar a ter ou a ter a oportunidade de assistir uma aula magna na Noruega, na Finlândia. Por que não? Porque é que aí nós não somos megalomanos que estamos à distância de um clique, não é? Que já temos em algumas zonas do país efetivamente estrutura para o fazer. E aí sim estamos a colocar o quê? Os recursos, estamos a colocar as coisas no sítio certo. Eu necessito... Ou seja, não acelerar tanto, mas também naquilo que for necessário, a celeridade, tirar partido da tecnologia. Exatamente. Que hoje nos permite fazer isso. Exatamente. Hoje em dia, na área da construção, falamos na construção de casas modulares, falamos na impressão 3D. Portanto, se todo o processo for bem pensado, bem estruturado a posteriori, quer dizer que o processo de execução, não é? Nós podemos efetivamente aí fazer investimentos, pensar em tecnologia para a execução ser mais célere. Mas se estamos a trabalhar ao contrário, fica complicado, não é? Obviamente que em obras de maior complexidade é complicado, não é? Não
Não podemos pensar que vamos imprimir uma barragem, não é? mas podemos pensar que podemos imprimir, sim, modelos habitacionais. Não pensados em função do nosso contexto. Exatamente. Dos vários contextos do mundo. Que são muitos, né? Porque o céu é o limite, é um bocadinho assim. Então, eu acho que temos é que saber usar melhor a tecnologia, não é? Saber aplicar melhor a questão da globalidade também, deste mundo global. Tirar partido da globalização, mas sem perdermos a nossa identidade. Outro aspecto fundamental agora que está como líder, né, de áreas tão fundamentais na empresa em que está, né? Qual é o papel das lideranças? Do ponto de vista da gestão, com impacto e transformadora, de facto. Eu acho... Qual é o perfil desse líder que se quer bom gestor, capaz de ele não estrutura sozinho, como não. Capaz de pensar que ele tem que transformar as realidades? Eu acho, e vou tocar em pontos diferentes, não é? Portanto, olhando uma questão mais de gestão, não é? Gerir equipas é gerir pessoas. Não estamos a gerir máquinas, estamos a gerir pessoas. Pessoas, portanto, têm a sua ótica racional e emocional, pessoas que têm as suas vidas, as suas batalhas, as suas lutas. Então, acho que é preciso, sim, um líder ter esta componente humana bem assente em si, mas é preciso também este líder ter uma visão e uma estratégia para aquilo que é a sua missão e aquilo que ele quer deixar. Eu acho que é um bocadinho assim, que são coisas um bocadinho ainda muito do perfil do líder. Não é? Depois, olhando um bocadinho para esta gestão mais estratégica, de objetivos, de missão, não é? É preciso, muitas vezes nas empresas, incutir a missão, os valores da empresa, não é? Nós podemos, às vezes, ter o ADN da empresa, não é? Eu vou saber que, por exemplo, aquilo que falamos no início, nós somos filhas da mesma casa. Quem efetivamente frequentou a Faculdade de Arquitetura de Lisboa tem características específicas. Então, é um bocadinho nesse sentido. Se a mãe, vamos falar assim, for boa, há um legado que se leva para a vida. Então, eu acho que é um bocadinho nesse sentido. As empresas têm esse papel também. Não se podem descurar do seu papel de educadoras do mercado. É um bocadinho isso. As empresas... E hoje a questão da própria responsabilidade, né? Porque de facto essa acima questão de tudo, do construir, do transformar, mas do ponto de quais são, da sua, agora do ponto de vista pessoal, sim. Né? Como é que olhou o seu perfil ou trabalhou o seu perfil face a essa componente de ter que transformar, ter que como disse muito bem, tudo começa do perfil do líder. Exato. Né? Depois vai direcionar as equipas e isso é que vai impactar, é que vai garantir que os projetos sejam de facto transformadores ou não. Como é que foi, como é que desenhou a sua carreira, o seu perfil? Isto aqui é muito também para ajudar aqui o nosso público nessa questão de carreira, do desenvolvimento de carreira. É engraçado. Pergunta-me isso e eu acho que a minha carreira, primeiro eu olhava muito na ótica de por onde é que eu quero passar, que empresas é que eu quero passar e depois, obviamente, há toda uma pesquisa sobre isso. Eu tinha efetivamente algumas empresas na minha lista, algumas consegui passar, outras ainda hei de lá chegar, não é? É um bocadinho assim. E depois... mas isso lá está, é muito pessoal. Eu sou uma pessoa muito de metas, de objetivos e então e quando efetivamente estou dentro de uma instituição, não é? É preciso perceber a instituição, é preciso entender quem são os líderes da instituição
e efetivamente qual é o espaço que nós temos. Porque às vezes efetivamente nós não temos espaço. Não temos. E então aí eu acho que o impacto é muito mais dentro daquilo que são as pessoas com quem tu trabalhas, e há outros espaços, outras entidades que te permitem tu desenvolveres outro tipo de habilidades, de projetos, E aliás, até te dar imagem de conseguires aplicar aquilo que é a tua forma, ou de liderar, o que for. Sim. Mas nós falamos aqui de aspectos também muito voltados até só para a questão de desafios. Um projeto que tenha participado que efetivamente, na sua opinião, teve impacto, e o que é que aspectos foram decisivos para esse impacto transformador? Vale projetos que não são da nossa área, correto? Pronto, então, eu tive 2 projetos, um deles foi na empresa onde eu trabalhei mais tempo, portanto foi no SWAP, foram 2 que eu desenvolvi lá, e acho que a mais-valia é que primeiro eu tinha liderança, a liderança deu a abertura, não é? Entendeu o porquê de apoiar um projeto daquela envergadura e que fazia sentido para o seu ADN, não é? Às vezes nós falamos muito de sustentabilidade e tudo mais, mas a sustentabilidade não é nada mais do que um ciclo, não é? É quase como olharmos para o ciclo da água, não é? A água, rios e tal, depois ela vai para o mar, depois volta outra vez em evapora, nuvens. Eu tenho ali um ciclo. Então, eu se tiro, eu tenho que dar. Até posso dar de outra forma, mas eu tenho que dar. Porque senão depois o que é que acontece? Eu depois já não vou ter de onde colher, vamos dizer assim. Então, se eu não semeio, nem que seja um bocadinho, em vários pontos, vai chegar a um ponto que eu não consigo colher. Estávamos a falar de técnicos. Nós não semeamos para hoje ter técnicos. Então, é preciso olhar um bocadinho para isso. Onde é que efetivamente existe uma falha para que hoje, depois de tantos bolseiros que foram para outros países estudar, tantos técnicos que já voltaram e que já foram embora outra vez, o que é que está a falhar? Alguma coisa nessa equação não bate certo. Então, eu acho que às vezes as coisas desenvolvem-se um bocadinho neste sentido de, para uma ação existe uma reação e se ela for positiva, eu começo Gera ali o efeito bola de neve. Exatamente. E esse projeto consistia em quê? Portanto, consistia em pegar em jovens, muito jovens mesmo, estamos a falar de crianças e, vamos dizer assim, da 7ª classe, 8ª classe, vamos falar pré-adolescentes, já adolescentes, que têm que já começar a pensar um bocadinho que caminho seguir e trazê-los um bocadinho para este mundo da construção, mas abri-los para construções que normalmente no nosso dia-a-dia nós não visitamos. Imagina o que é um jovem da 8ª classe visitar uma barragem. Uma barragem eventualmente em processo de construção. Uma coisa é lá visitar ela acabada. É algo que, não é? Enche-nos os olhos mesmo que nunca tínhamos pensado que, olha, eu vou ser engenheiro, ou vou ser arquiteto, ou vou ser algo relacionado, vou ser engenheiro hidráulico, o que for. É algo que, uma barragem é algo de impacto. Então o projeto é basicamente isso. Ele até hoje chama-se Dimuca, que significa... Quer dizer, continua o projeto. Exatamente. Ou seja, a dita sustentabilidade. Eu, por exemplo, Malua, em tempo estive no Centro de Tecnologias aqui de Luanda, o CCL, e achei que foi um projeto, no final, com impacto, que poderá transformar.
Primeiro porque vi lá muitas crianças e o nosso país tem muita carência de espaços de qualidade, para crianças, o futuro do país, né? As crianças, nós já estamos aqui a subir aí a reta quase final, mas foi bom ver um espaço que as crianças podem experimentar, podem passar, e na altura, e no dia que fui lá visitar, fui com os meus filhos. E o meu filho do meio disse: mamãe, nunca estive cá em Angola num espaço assim. Cá em Angola. Epa, quando uma criança te diz isso, tem a consciência, 10 anos, você percebe que efetivamente é um projeto com algum impacto. Não é? Com algum impacto. Então, no fundo, é isso que nós desejamos. Passa num instante, já uma hora. Então eu vou lhe agradecer. Queria que deixasse aqui as últimas considerações. Como é que é ser mulher, líder, com sonhos, já reparei pelo seu olhar, sonhos muito altos, né? Não na dimensão de, como às vezes as pessoas buscam, do material, mas nessa dimensão de impactar. Como é que é hoje? Já que estamos num quadro de mulheres, para motivar aí as outras mulheres. Eu acho que é difícil, mas acho que nós mulheres somos seres, assim, de uma força que às vezes nem nós acreditamos que temos. Então, a minha mensagem, não só para mulheres, para jovens, para pessoas mais idosas, que são tão úteis na nossa sociedade, é que façamos o melhor. Porque se nós fizermos o melhor, o coletivo vai colher o melhor. De forma, começando na individualidade. Na individualidade, sim. A individualidade não egoísta. A individualidade de... Quando éramos pequenas, de cada mãe, não quer dizer que tenha que ser assim, não é? Mas cada mãe se preocupava com o filho da vizinha, não é? Que as ruas eram limpas e nem tínhamos empresas de limpeza da cidade, mas elas eram limpas, não é? Então, eu acho que é um bocadinho nessa ótica. Nós temos que nos preocupar com aquilo que vamos deixar aqui para os nossos filhos. Temos que semear. Temos que semear bem. Temos que semear bem. Deixar os terrenos descansarem o tempo que têm que descansar. Mas tem que ser nesta ótica e neste ciclo de renovação. Tem que ser assim. A principal mensagem que eu gostaria de transmitir aos nossos espectadores é que naquilo que formos fazer, não é formos todos nós, pensarmos seriamente naquilo que isto depois provoca. Quando formos fazer a nossa casinha, começando mesmo pelos nossos projetos pessoais, porque às vezes nós construímos em zonas, por exemplo, onde não é desejável. Começando pelas nossas habitações, aos projetos de maior escala, realmente fiquei muito impactada com aquilo que lhe disse o arquiteto, que nós temos que pensar que nós vamos e essas coisas ficam. Elas ficam e tem que ser coisas com um mínimo de dignidade, com alguma dignidade, que não venham mais para piorar, mas para melhorar. Desde os projetos pessoais até os projetos públicos. Tem que ser coisas que realmente resolvam um problema real e que ainda fiquem para gerações vindouras. Né? Então, é sobre isso. Eu vou agradecer e vou apelar que subscrevam o nosso canal. Nós precisamos de crescer, porque todo mundo sabe que hoje aí o YouTube, o digital, quanto mais subscritos nós tivermos, mais a mensagem voa e mais ele sugere para outras pessoas. Então, eu queria te dar mais uma vez o parabéns. Obrigada. Como colega, como mulher, que continues a fazer esse percurso brilhante
Espero que daqui a 10 anos conversemos. Ainda jovens. Ainda jovem, sim, o espírito tem que ser jovem sempre. E que a conversa aí seja, puxa, Jamila, estou a vir aí de um projeto, aí, sei lá, Quanto Bango, o Chico, Cabinda, toda Angola e de facto a população, olha aqui as imagens, está todo mundo feliz. Que isso de facto é o tal legado que nós todos devemos procurar deixar. Tá? Então, meus amigos, concluímos por aqui. Até o próximo podcast.